Olá, meus irmãos, eu estou aqui passando no nosso canal para contar hoje o meu testemunho. Como eu me tornei cristão? Bom, eu nasci em uma família que me ensinou desde criança que Deus é real, que Deus existe, que Deus é verdadeiro. E para mim, Deus era como qualquer outra coisa que existe, como uma árvore que existe, como o ar que existe, eu não vejo, mas ele está ali. Mas eu não tinha consciência plena, não tinha a intimidade com Deus. Até que um dia, então, eu senti necessidade de conhecer mais a Deus. E eu me lembro que eu ainda era adolescente, não tinha computador em casa, mas eu ia na Lan House pesquisar sobre Deus na internet. E foi uma vontade que foi surgindo dentro de mim. Também me lembro que perto da onde eu morava, na casa que eu morava, morava com a minha avó, pertinho dali tinha uma igreja, e eu não tinha coragem de entrar dentro da igreja, mas dava voltas em torno do quarteirão para ouvir as canções que eram tocadas ali. Eu sentia uma atração que eu não entendia até então o que era. Então um dia eu tomei a decisão de ir a um culto, e foi lá na igreja missionária da cidade de Astorga. E naquele dia eu fui no culto, eu fui bem recebido pelas pessoas, começou a tocar o louvor, comecei a ouvir a pregação, então aquilo tudo foi mexendo comigo. Eu me lembro que eu olhava para as pessoas se cumprimentando, dando paz ao Senhor umas para as outras, e eu ficava pensando assim: nossa, que ambiente legal, que ambiente gostoso. O que essas pessoas têm que estão sorrindo, estão felizes? Aquilo me encantava. Me lembro que também tocou a música Toma-me, Rendido Estou, foi a primeira vez que eu ouvi ela e aquilo tocou profundamente em meu coração. E tinha um seminarista pregando chamado Josi Walter. E ele estava contando o testemunho dele sobre como ele deixou o futebol para seguir o chamado de Deus. E eu gostava muito de jogar futebol na minha adolescência, aquilo me encantou também. E no final da pregação ele falou: quem quer aceitar Jesus? E eu nem sabia o que era aceitar Jesus, não sabia direito o que era aquilo, mas eu me lembro que eu rendi o coração a Jesus naquele dia. Eu falei: eu quero seguir Jesus, sem entender muito bem. Então passaram-se 2 dias, eu voltei para aquela igreja e eu fui em uma vigília com as pessoas da igreja. Eu lembro que foi a primeira vez que eu orei em uma vigília, em uma chácara onde eu fui com as pessoas ali da igreja. E em um culto muito especial, passaram-se talvez 1 ou 2 semanas, um pastor foi pregar na igreja, pastor Diogo, e naquele dia ele estava com uma Bíblia em cima do púlpito, e em cima do púlpito ele deixava aquela Bíblia um pouco no ângulo para cair e ele derrubava aquela Bíblia. E aí ele disse: por que essa Bíblia cai? E aí as pessoas responderam: porque não tem um apoio ali, não tem algo que segure aquela Bíblia. E ele falou: nós somos exatamente assim. Se nós não tivermos um apoio, se nós não tivermos uma segurança, nós também vamos cair. E ele dizia que o nosso apoio é Jesus Cristo. E aquilo mexeu tanto comigo, tanto com o meu coração, que eu comecei a chorar em lágrimas. E eu via as palavras passando dentro do meu coração. E as palavras que passavam no meu coração eram assim: você está perdoado, você está perdoado. E eu tive a certeza que aquelas palavras, quem tinha colocado no meu coração era Deus. E então naquele dia eu recebi o Espírito Santo dentro do meu coração, dentro da minha vida. E a única coisa que eu sabia fazer naquele culto era chorar. Eu lembro que acabou o culto, eu estava chorando. Eu fui para a sala pastoral porque eu estava ali chorando muito. Então o pastor me chamou ali na sala e orou comigo e eu fui me acalmando. Mas de repente logo voltava aquela vontade de chorar. E eu fui embora pelas ruas chorando. E por que eu chorava? Porque eu tinha entendido que Deus havia perdoado os meus pecados. Eu havia entendido que Deus era mais do que real, que Deus, ele era um Deus pessoal, não era só um Deus que eu achava como eu achava antes, que apenas existia. Não, era um Deus que se importava comigo, que perdoava os meus pecados. E foi por isso que eu me tornei cristão, porque eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Não foi um encontro inventado, não foi uma coisa programada, não foi algo que alguém criou para mim,
na verdade, foi Deus que me encontrou. Eu nem esperava que tudo isso ia acontecer. Eu apenas era um rapaz curioso, mas que teve um encontro com Jesus verdadeiro, autêntico. Foi algo dentro da minha alma, dentro do meu coração, algo muito transformador. Tão transformador que tudo que eu tinha na minha vida, na minha alma, que me prendia a erros, as coisas do passado, traumas, tudo, aquilo foi eliminado naquele momento, porque Deus me curou por completo. E eu me lembro que no outro dia, quando eu acordei, tudo para mim era diferente. Era o mesmo mundo, o mesmo céu, as mesmas árvores, a mesma rua, o mesmo caminho, o mesmo trajeto que eu fazia para o meu trabalho. Eram as mesmas pessoas, mas tudo era diferente. Tudo era maravilhoso, tudo era lindo, havia alegria, havia amor, havia algo diferente. E o que era diferente? Era que agora eu tinha a presença do Espírito Santo. E devido a esse impacto tão profundo na minha vida, foi então que eu decidi entregar minha vida a Deus. E por isso hoje eu sou um pastor e quero que aquilo que aconteceu comigo aconteça com pessoas e que vidas sejam transformadas, libertas e que pessoas tenham um encontro verdadeiro com Deus. Não é um encontro com uma hora marcada, não é um encontro com a religião, mas é um encontro com um Deus que é invisível, que inunda a nossa alma e que transforma por completo. É por isso que eu me tornei cristão. Nos siga no nosso canal e fique atento para os próximos vídeos. Deus abençoe.